Olá, meu nome é Erickson e sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. O meu objetivo hoje com essa devocional é chamar a nossa atenção para a causa principal dos desentendimentos entre um homem e uma mulher casados, a fim de entendermos que além de terapias e mais terapias, primeiramente precisam mais da comunhão de Cristo, a qual restabelece o vigor para oferecerem perdão e exercerem misericórdia entre si. Essa devocional é também baseada no capítulo 5 do livro Casamento, Princípios da Vida 2, da minha autoria. Inicialmente vamos ler o texto que se encontra na Palavra de Deus em Efésios capítulo 4, verso 26, que diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. No capítulo 4 de Efésios, Paulo compara a igreja a uma nova criação. Ele destaca que nesta nova condição, os crentes são caracterizados pela unidade de fé e de propósito. Isto, ele diz, entre os versos 1 a 16 do capítulo 4. Também possuem uma nova disposição para os seus relacionamentos pessoais. Ele descreve isto entre os versos 17 ao verso 32. Nesta última parte, no verso 26, ele ensina que a ira em si não é pecado, mas que carrega potencial suficiente para manifestá-lo, portanto, não podemos subestimar os cuidados bíblicos contra um estado de indignação, amargura ou raiva persistentes em nossos relacionamentos, inclusive contra o nosso cônjuge. Sabemos que não é prudente tratarmos certos conflitos de cabeça quente. É necessário acalmarmos os ânimos e tratá-los pessoalmente e imediatamente. A exortação de Paulo a dizer, não se ponha o sol sobre a vossa ira, deve ser compreendida no sentido de que não devemos ignorar ou adiar demais o tratamento pessoal de conflitos, porque a sua procrastinação produz o aumento de conflitos que podem comprometer ainda mais relacionamentos inevitáveis. É neste sentido que a atitude bíblica em relação aos conflitos dá testemunho sólido da verdadeira fé em Cristo, a qual nos une como povo de Deus. C.S. Lewis, em As Crônicas de Nárnia, O Cavalo e Seu Menino, conta a história de dois personagens, do príncipe Cor e de Aravis Tarcaína. O autor deu o seguinte desfecho para a história que envolveu esses dois. Entre aspas, Aravis também teve muitas discussões e, creio, até brigas com Cor, mas os dois sempre passavam por cima. Anos mais tarde, já estavam tão acostumados a brigar e fazer as pazes que se casaram, salvando assim as aparências. Nessa história, Cor e Aravis brigavam e se reconciliavam frequentemente. No fim, acabaram se casando, admitindo aquilo que as aparências já indicavam. Havia um elo de amor entre eles. Curiosamente, brigas e conflitos são mais comuns entre pessoas que se amam, porque a convivência aumenta o nível de intimidade e de maior conhecimento das virtudes e dos defeitos um do outro. Como qualquer outro nível de relacionamento, nenhum casamento está imune aos conflitos. Por esta razão, iniciativas bíblicas precisam ser adotadas rapidamente, confiando muito mais nos efeitos positivos do seu tratamento. E a primeira iniciativa é reconhecer a causa principal que se esconde por detrás das discussões ofensivas, humilhações, chantagens, ameaças, torturas emocionais com silêncio e até mesmo das separações. O primeiro conflito na história humana surgiu do homem contra o seu Criador, quando escolheu o caminho da desobediência. Contaminado por essa transgressão, outros conflitos imediatamente se instalaram na relação do homem com a sua mulher, gerando vergonha, acusações, dores, desarmonia e perda de privilégios. Não demorou muito até que um dos filhos deste casal, Caim, atentou contra o próprio irmão, tirando-lhe a vida com as armas do ciúme e do ódio, conforme lemos em 1 João capítulo 3, versos 11 a 15. Se observarmos atentamente o ensino bíblico, chegaremos à conclusão de que os conflitos tiveram origem no pecado e, portanto, devemos considerar, primeiramente, a realidade espiritual que eles envolvem, tratá-los com firmeza e confiança na obra redentora de Cristo Jesus. Confrontos conjugais iniciam nos conflitos espirituais. Sendo assim, as soluções iniciam quando ajustamos as nossas decisões e sentimentos aos conselhos que Deus tem para nós na sua palavra. Casais felizes diferem dos que não são pelo modo como lidam com seus próprios conflitos, mas a melhor maneira para proteger o casamento dos seus piores efeitos
não está apenas na maneira como lidam com seus desentendimentos, mas como vivem e se tratam quando não estão em conflito. Meditemos sobre estas palavras e sigamos rigorosamente as orientações da Palavra de Deus quanto ao tratamento de conflitos dentro do casamento, para que este sirva como testemunho do quanto Deus é glorioso e como também Cristo está unido à sua igreja. Este é o maior propósito da nossa vida como casais. Oremos. Senhor Deus, obrigado, porque por Jesus nós alcançamos tão grande graça. Obrigado porque, pelo Senhor, nossos casamentos podem ser agora afetados por esta graça, porque nossas vidas foram transformadas. E pedimos ao Senhor que nos encha do Teu Espírito e nos oriente pela Tua Palavra a tratarmos os nossos casamentos, provando com os nossos atos e com as nossas palavras de que o Senhor, pelo Teu Espírito, está em nós. Livra os nossos casamentos de conflitos aparentemente intermináveis e salva-os, em nome de Jesus, de separações e divórcios que mais humilham o testemunho que carregamos de Cristo do que o exalta. Nós oramos por isso e te pedimos pela Tua santa sabedoria, em nome de Jesus. Amém.